Olá pessoal, bem-vindos ao Space Explaining. Hoje nós vamos ter o segundo episódio da série sobre Starship. Como eu já expliquei no primeiro vídeo da série, eu vou pegar canais em inglês, vou traduzir o conteúdo e trazer para vocês. Essa primeira série está sendo baseada no canal Everyday Astronaut. Provavelmente algum de vocês já devem conhecer, se não conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição. É o canal do Tim Dodd, lá dos Estados Unidos, o cara é muito bom. Sugiro que acompanhem. Se vocês não tiverem paciência de entender tudo em inglês ou ficar lendo legenda, entre aqui no meu canal e vamos junto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse tipo de ideia, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque ajuda muito o canal e eu tô começando agora, eu preciso crescer, beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. A Starship ela não está sendo só revolucionária no campo da engenharia ou da exploração espacial, ela também está sendo revolucionária no campo social. Eu digo isso porque nunca na história da humanidade a população em geral podia acompanhar o desenvolvimento de um foguete desde o começo. Lá na década de 60 e 70, nas missões Apollo, por exemplo, as pessoas mal tinham televisão em casa. E o rádio não trazia esse tipo de informação, e quando isso saía para o público, né? Porque muitas vezes as decisões ficavam sendo tomadas em salas fechadas na NASA. Hoje em dia a gente está vendo isso acontecer na frente dos nossos olhos, por causa do YouTube, da internet principalmente. Tem tanto canais oficiais da SpaceX e da NASA, quanto os canais extraoficiais, por assim dizer, de pessoas que moram ali na região de Boca Chica, que é onde fica a base da SpaceX no Texas, e essa base está sendo construída junto com a produção do foguete. Enquanto o foguete é desenvolvido e testado e aprimorado, a base também vai sendo desenvolvida e testada. Aqui você pode ver, por exemplo, uma foto de 2018 e aqui você vê uma foto de agora, outubro de 2020. E de lá para cá isso já mudou, tá bom, galera? Já teve outras alterações. Você pode pesquisar aí na internet que você vai encontrar outras imagens de Boca Chica nesse momento. E assim como os fogos de artifício, que são compostos de duas partes, basicamente, um foguete para lançar eles e uma bomba que vai explodir lá em cima, o Starship também tem essa configuração. A gente chama essas partes de estágio. O primeiro estágio é o Super Heavy, é essa parte branca que você está vendo na imagem. Ele serve para levar o Starship, que também se chama Starship, a parte de cima, até a estratosfera, onde ele vai soltar esse Starship e depois ele vai voltar, assim como o Falcon 9 faz. Mas, diferentemente dos fogos de artifício, o Starship não deve explodir quando chegar na estratosfera. É o que nós esperamos, pelo menos. Na verdade, o Starship ele tem várias utilidades. Ele tem 5 configurações principais. A primeira que vocês estão vendo aí na imagem é o Crew, que é para levar pessoas. A ideia é que ele leve pelo menos 150, ele tem a capacidade, né, para 150 pessoas. Isso pode ser para levar pessoas para Marte ou pode ser para levar pessoas ao redor do globo, que uma das formas de financiamento da SpaceX para o futuro é fazer viagens transcontinentais ou transmundiais, na verdade, de um lado ao outro do mundo, que levaria só na viagem aí no mínimo, no máximo uma hora, né? Com basicamente a parte do espaço, que seria muito legal poder viajar dessa forma. E é um custo relativamente barato comparado a um avião que levaria 8 ou 12 horas para atravessar o mundo, dependendo do que você faz, às vezes até mais com as escalas. Essa segunda nave aqui, a Tanker, ela é basicamente um tanque, assim como diz o nome. Ela vai ficar flutuando no espaço. E quando o Elon Musk for levar pessoas à Lua com a Crew, por exemplo, a Crew vai ter que parar e abastecer de novo com a Tanker para ter combustível suficiente para chegar até a Marte, por exemplo. A Cargo, que assim como o nome diz também, ela vai ser usada para levar carga. Ela também vai ser usada para levar carga até Marte ou ao redor da Terra, o que seria muito mais barato para fazer esse tipo de viagem. E levaria poucas horas, no máximo. Uma coisa interessante sobre essa nave é que ela vai ir até onde ela tem que ir e depois ela vai ter que voltar, seja para trazer pessoas, ou seja para trazer carga, ou seja para ir para Marte, ou qualquer lugar que ela for, certo? Então, ela vai estar muito rápida para voltar, como o Falcon 9 faz. É por isso que ela vai voltar e vai entrar na atmosfera deitada, para reduzir a área de impacto e reduzir a velocidade para ela poder descer e pousar. Só que ela vai se desacelerar com um atrito com o ar. Isso vai gerar calor na parte de baixo. Por isso que eles colocaram mini plaquetas na parte de baixo, plaquetas pretas, que para proteger a nave da reentrada, na hora da reentrada. Esses pequenos escudos térmicos, por assim dizer, eles são de fácil manutenção.
porque uma vez que um deles seja danificado, você não precisa substituir toda a fuselagem da nave, você só substitui a parte daquele pedacinho de escudo que for danificado, porque um dos objetivos é que essa nave seja rapidamente reutilizável. Para isso que servem essas aletas laterais na crew, na tanker e na cargo, porque quando elas forem voltar na reentrada da atmosfera, elas precisam manter a posição horizontal. Sem essas aletas, ela não começar a girar, o que ia fazer a nave queimar, basicamente, porque a parte de cima não tem a proteção contra o calor gerado pela compressão do ar atmosférico. Você está se perguntando por que a Starship Lunar e a Deep Space não tem essas aletas e a proteção térmica? Não? Tá bom, eu respondo mesmo assim. A Lunar, ela vai para a Lua e vai ficar lá. Ela vai descer na Lua e vai funcionar como uma base de operações para o programa Artemis. Se tudo correr como planejado. Mas ela também pode se realocar na Lua, só que a Lua não tem uma atmosfera e tem uma força gravitacional muito mais baixa, o que permite ela fazer essas realocações com certa facilidade. E a Deep Space é basicamente uma cargo, só que ela é feita para levar cargas e satélites a longas distâncias da Terra, então ela não vai voltar, nem poderia, porque não teria como acontecer o que aconteceria, por exemplo, na Crew. Quando a Crew ou a cargo forem para Marte, o combustível, metano, vai ser feito através da própria atmosfera de Marte. Então ela vai levar só o combustível de ida e vai fabricar o combustível de volta através de um processo de eletrólise. Eu vou explicar sobre esse processo de eletrólise e os combustíveis logo mais. Já a Deep Space, ela não vai voltar, porque como ela não vai para Marte, ela vai para, como o próprio nome diz, para o espaço profundo, ela não vai ter como produzir o próprio combustível para voltar. Então ela deve ser um único lançamento não reutilizável de toda a linha de Starships, esse novo tipo de veículo que está vindo por aí. Cargo, por exemplo, vai ser capaz de levar 150 toneladas para fora da órbita da Terra. A Tanker vai conseguir levar 1.000 metros cúbicos de combustível, é muita coisa. E a Crew, ela vai levar até 100 pessoas para fora da órbita da Terra. É demais isso. E como elas têm capacidade para recarregar o combustível se forem para Marte, para volta elas também têm a mesma capacidade, o que torna elas um excelente veículo de transporte. E a SpaceX já tinha sido revolucionária com o Falcon 9 e o Falcon Heavy, porque eles baratearam tanto custo, mas tanto custo para se fazer um lançamento, porque eles economizavam ao reutilizar a parte de baixo do foguete, coisa que nunca antes tinha sido feita. Como, por exemplo, o Falcon 9, por lançamento, ele custava 62 milhões de dólares em 2016 e passou a custar 50 milhões de dólares em 2018. Só para critério de comparação, o Saturno V, que é o foguete que levou o homem à Lua, entre 69 e 71, cada lançamento custou 185 milhões de dólares, ou 1,6 bilhão de dólares em valores de 2016, hein? É muita coisa, é muito dinheiro. Se comparado com a Falcon, é muita coisa. E a Falcon conseguiu essa economia, essa eficiência, justamente por reutilizar a parte de baixo do foguete. E diferente do Falcon 9 e do Falcon Heavy, que reutilizavam o estágio inferior e não reutilizavam o estágio superior, que era queimado na atmosfera depois de deixar a carga no espaço. A Starship será capaz de ser totalmente reutilizável. A única parte da Starship que não vai ser reutilizado é Deep Space quando for levar alguma coisa para o espaço profundo. Com isso, eles pretendem reduzir o custo para 5 milhões de dólares por lançamento com o Starship. Em termos de lançamento de foguete, isso é muito barato, como a gente já viu em comparação com o Saturno V e outras missões também. As missões do ônibus espaciais passavam dos 200 milhões de dólares em valores atuais, entre aspas, em valores de 2016. É muita diferença. Agora vamos entrar na parte interessante da conversa, a parte mais profunda da conversa. Então se prepara que lá vem bomba. E uma das partes mais importantes do foguete é o motor. E para você ter uma explicação bem completa de como funciona o motor do Starship, nós vamos comparar ele com o motor do Falcon 9. O Falcon 9 usava 9 motores Merlin de ciclo aberto e um motor no estágio superior Merlin também, só que otimizado para o vácuo.
É por isso que o Falcon 9 se chama Falcon 9. Além de ser por causa da Millennium Falcon, ele tem 9 motores a nível do mar e um motor otimizado para o vácuo. Eu vou explicar para vocês agora como eles funcionavam. E aqui temos um diagrama sobre o Merlin, um foguete do Falcon 9. Ele funciona com dois combustíveis. O primeiro é o RP-1, que é basicamente um querosene para foguete. E o segundo é o oxigênio líquido. E como vocês podem ver no diagrama, ele funciona da seguinte forma. O gerador de gás, que é aquela pecinha ali embaixo da turbina, ele queima um pouco do combustível, que é o querosene para foguete, e um pouco do oxigênio líquido. E essa alta energia que sai pelo exaustor movimenta uma turbina, que gira as bombas de propulsão principal do foguete. O MVEC, que é basicamente esse mesmo motor, só que otimizado para o vácuo, essa exaustão é direcionada de volta ao bocal do motor para fornecer uma camada de gás mais fria para evitar que a extensão do bico derreta. E isso já era bastante inovador já lá no Falcon 9. E aí eles levaram essa ideia ao extremo no Starship, criando o motor chamado Raptor, que é o motor mais ambicioso já feito pelo homem. Esse motor foi teorizado muito tempo antes, durante a Guerra Fria, mas nunca saiu de algumas fases de teste, nunca chegou a levantar voo por conta da sua complexidade. É um motor de fluxo completo que queima em estágios. O motivo de ser tão complicado é que o gás escape que a gente viu antes, que era despejado para fora do Merlin, é encaminhado de volta à rede principal. Mas não só isso, há mais dois daqueles geradores de gás que agora a gente chama de pré-burner, ou pré-queimador, ou pré-queima, como você preferir, tá? Que basicamente uma pré-queima, ele queima antes. Que movimentam duas turbinas, que por sua vez movimentam duas bombas de propulsão do foguete principal. E depois de passar pelas bombas principais, são impulsionados até a câmara de combustão. Essas pré-queimas aumentam a eficiência do motor ao aquecer o combustível e o oxigênio líquido a uma temperatura parecida. Tudo isso é para ganhar, segundo o próprio Elon Musk, 0,5% de eficiência. O que parece pouco, mas estamos falando de levar toneladas de carga útil ao espaço, então qualquer 0,1% de eficiência conta. O Falcon 9, por exemplo, gasta 50 milhões de dólares por lançamento. 0,1% disso já é muita coisa. 1% seria 500 mil dólares, 0,1% seria 50 mil dólares. Então, tá valendo. E esse motor é tão revolucionário que só a SpaceX na história da humanidade inteira conseguiu fazer um tipo de motor desses funcionar e de fato voar. Já foram 3 ou 4 testes. O mais famoso deles, vocês devem ter ouvido no último vídeo, que era o SN8. Ele voou 12 quilômetros de altura, fez a descida em horizontal, retornou à posição vertical, acionou os motores, mas na hora de pousar, tocou muito rápido ao solo e explodiu. Mas foi um teste de sucesso, porque eles conseguiram obter todas as informações e nós esperamos que o SN9 seja mais sucesso ainda, que eles consigam até pousar o Starship. O SN8 era só um protótipo para testar a descida em horizontal do Starship. Ele carregava 3 motores. O que é muito legal sobre isso é que os 3 motores tinham movimentação independente controlada por computador para fazer o posicionamento do foguete. Então, se ele estava muito para um lado, o motor jogava para o outro e assim por diante. O Starship completo deve carregar 3 motores normais e 3 motores deste Raptor otimizados para o vácuo que ainda estão sendo testados e ainda estão em desenvolvimento. Já o Booster ou Super Heavy deve ter no mínimo 12 motores Raptors. Talvez mais, ele pode chegar até 30 motores. Mas não se preocupe quanto a isso, esse motor é bem pequeno, então não vai fazer muita diferença ali na base do foguete. O próprio Falcon Heavy, por exemplo, usava 27 motores Merlin. Na verdade, ter muitos motores pode ser até uma vantagem para a SpaceX, porque caso algum dos motores falhe, o Starship consegue continuar voando. Isso foi testado inclusive com o SN8, que eles levantaram voo com 3 motores, desligaram um no meio do caminho, desligaram o outro no segundo terço do caminho, e desligaram o outro lá em cima para fazer a descida depois, né? Aí tava rolando o vídeo do SN8 para vocês verem, passei rapidinho só para mostrar como foi. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, eu vou voltar na terça-feira, provavelmente, vou postar um vídeo na terça ou na quarta-feira,
sobre os combustíveis utilizados no Starship. Eu sei que eu já dei uma breve explicação, mas tem bastante coisa para ver sobre os combustíveis, inclusive sobre eficiência e por que que eles escolhem esse tipo de combustível e todos os detalhes. Também sobre o processo de eletrólise que eu comentei antes, tá ok? Então, se você quer ver mais vídeos como esse e melhorados, porque isso aqui são só os meus primeiros vídeos, eu ainda estou aprendendo, curte o canal, inscreve e ativa o sininho e compartilha com quem você acha que vai gostar também, tá bom? Muito obrigado. Falou!